Olá, crianças, bom dia, tudo bem? Nesta quarta-feira, dia 14 de julho, nós vamos trabalhar matemática na nossa apostila, tá? Páginas 106 e 107. Hoje nós vamos falar dos elementos das figuras geométricas. A gente estudou na semana passada, né, as figuras geométricas, o triângulo, o quadrado, o círculo. Agora nós vamos estudar os elementos dessa figura. Observe as figuras e leia as informações. Olha esse cilindro aqui. Vocês estão vendo? O cilindro ele tem uma base e a outra base, não é mesmo? Vejam só. Então, ele é redondo, o cilindro é arredondado. Aqui, nesta pirâmide, prestem atenção. Eu tenho aqui, ó, um lado, né? Tenho mais um lado, tenho o lado de trás e esse outro lado aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 e mais o lado de baixo, certo? Então, prestem atenção. Aqui nós vamos estudar os lados ou faces, ok? Os lados ou faces. Quando eu tenho duas faces que se encontram, eu tenho uma aresta, olha só. E quando eu tenho as arestas que se encontram, eu tenho um vértice. Então, os elementos das figuras geométricas são as faces, que são essas. Eu tenho as arestas, que é o encontro das faces, e tenho o vértice, que é o encontro das arestas, certo? Observem aqui, então. Nesta pirâmide, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, ó, 5 faces. Quantas arestas eu tenho? 1, 2, 3, 4, que tem uma lá atrás, né? 4, 5, 6, 7, 8 arestas. E quantos vértices? Tenho 1, 2, 3, 4 e tem esse aqui também, 5. 5 vértices. Já nesta figura aqui, chamada prisma, não é mais essas quantidades. Olha só, quantas faces eu tenho? Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 faces, não é mesmo? Quantas arestas? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 arestas. E quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E 10 vértices, certo? O que vocês precisam gravar dessa aula? Que os elementos das figuras geométricas são as faces, as arestas e os vértices, tá bom? Existem figuras que são mais difíceis da gente localizar e identificar os três, né? Mas o importante é a gente saber que existem esses três elementos: faces, arestas e vértices. Nós vamos ver esse conteúdo com um pouquinho mais de profundidade durante os plantões pedagógicos, assim que nós voltarmos de férias, tá? Mas gravem isso: face, aresta e vértices, ok? Vamos fazer essa atividade aqui. A aresta fica no encontro de quantas faces? Olha só. Então, a aresta é isso aqui, gente, olha só. Isso é uma aresta. Ela não está no encontro de uma face, duas faces? Então, quantas faces? Duas. No prisma, o vértice fica no encontro de quantas arestas? Olha só. Cada vértice é isso aqui, ó. É o encontro, é a quina. É o encontro das arestas. Quantas arestas eu tenho aqui? 1, 2, 3, ok? Qual é a forma das faces laterais da pirâmide? Ó, a face lateral dela, qual é a forma? É uma forma de triângulo, não é mesmo?
Qual é a forma das faces laterais do prisma? Ó, uma face lateral é um retângulo, ó. Quantas bases o prisma tem? Quantas bases, pessoal? Base, olha só. O que é a base? Quantas bases ele tem? Uma e duas, não é mesmo? Duas bases. O prisma tem duas. A pirâmide tem quantas? Só tem uma. Olha aqui, ó. Essa é a base. A pirâmide tem uma. E o cilindro tem quantas? Ó, uma, duas. O cilindro tem duas. Beleza? Essa daqui vocês podem ler, se conseguirem fazer, façam. E essa daqui é importante, essa atividade. Vamos tentar fazer, tá? Eu vou fazer a primeira e vocês vão continuar. Observe aqui, pessoal, nós temos o prisma de base. O que é a base? Base triangular, essa é a base, ó. Aqui eu tenho o prisma de base pentagonal. O que é pentagonal? É a que tem 5 lados. O prisma de base hexagonal. O que é hexagonal? Que tem 5 lados. E a pirâmide de base quadrada, ó. Tem também aqui, ó, a base. Estão vendo como a diferença das bases? E aqui a pirâmide da base pentagonal. O que é pentagonal? Pentagonal é que tem 5 lados. E hexagonal que tem 6 lados. Olha só, cada um tem uma base diferente. Pessoal, vamos prestar atenção. Se as bases, quanto maior o número da base, maior será o número de lados, automaticamente, certo? Então, se eu tenho, olha aqui, ó, um prisma com base triangular, cadê ele? Tá aqui. Quantos números de vértices da base? Está perguntando só da base, pessoal. Se são 3 lados, olha só, se são 3 lados, automaticamente são 3 vértices, ok? E o número total de vértices são 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? E agora o prisma de base pentagonal. Vamos fazer esse daqui. Prisma de base pentagonal. Cadê ele? Prisma de base pentagonal. Ok. Quantos vértices tem na base? Olha só. Eu tenho um vértice, 2 vértices, 3, 4, 5 vértices. Não é mesmo? E qual é o número total de vértices, então? Se tem 5 em cima, tem 5 embaixo. Então, são 5. Certo? Então, façam esse daqui. Vejam se conseguem fazer, depois a professora vai passar o resultado. Nessa questão, observe esse bebê e o brinquedo dele. Vocês estão vendo que aqui eu tenho 5 lados? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 lados, certo? O lado amarelo significa que esse lado daqui também é o lado amarelo. O lado verde significa que esse aqui também é o lado verde, ok? Os lados amarelos tem quantos buracos? Tem 4. O lado verde tem quantos buracos? Tem 4. Eu já sei que tem o lado vermelho aqui com um buraco. Então, se eu tenho o lado vermelho aqui na frente, o mesmo lado vermelho aqui atrás. Só que eu tenho o lado daqui, ó. Esse lado aqui, da base, não é mesmo? Olha o que está falando. Em todas as faces retangulares do brinquedo de Geraldo, há o mesmo número de buracos. Quais são as faces retangulares? Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 faces retangulares, que são as verdes e amarelas. Então, eu tenho 5 faces e cada uma tem o mesmo número de buracos. Então, cada uma tem 4 vezes 4, certo? E em cada uma das outras há apenas um, que são as bases. Olha só, o vermelho da frente e o vermelho de trás tem 1. Então, eu tenho 2 faces vezes 1 buraco. Agora, ele quer saber quantos buracos há ao todo. Vamos fazer a continha, pessoal? Olha só. Se eu tenho 5 faces com 4 buracos cada uma, quantos buracos vai ter? 5 vezes 4 dá quanto? 20. E eu tenho 2 faces com apenas 1. Então, 2 faces vezes 1. 2 vezes 1, 2. Vamos somar? Ó, 20 buracos dessas faces mais 2 buracos vai dar quanto?
22, ok? 22 buracos. Ok? Beleza. Agora tem uma atividade complementar que eu vou mandar uma figura geométrica e aí vocês vão fazer a atividade de acordo com a lagartinha da tarefa, tá bom? Beijinho no coração de vocês e fiquem com Deus.